Teoria do conhecimento agostiniana. Certamente, ao lado da questão de sua ética, é para nós os assuntos mais importantes. Bem, vale lembrar que após a sua conversão e para a produção da sua teoria do conhecimento, da sua filosofia cristã, Agostinho tem que combater alguns adversários, algumas concepções ainda muito fortes em sua época, que é o ceticismo, que afirma que não é possível conhecer a verdade, o maniqueísmo, que afirma a existência de dois seres supremos, o bem e o mal, os donatistas, que afirmam que os sacramentos ministrados por pessoas indignas de Deus não têm validade, e o Pelágio, que nega o pecado original e a necessidade da intervenção divina à nossa salvação. Para construir a teoria do conhecimento, o Agostinho vai colocar duas questões à sua elaboração. Primeira questão, é possível conhecer a verdade? E se a resposta for sim, se é possível conhecer a verdade, como é possível conhecê-la? Bem, na hora que eu falo verdade, temos que pensar que a filosofia antiga, ela busca a verdade. A filosofia cristã, que vai predominar aí no período medieval, ela busca a verdade em Deus. E a filosofia moderna, ela busca a verdade, só que de uma forma mais empírica, então, portanto, científica. Bem, para Agostinho é sim possível conhecer algumas verdades e ele vai mostrar isso. Então tá aqui, ó, resposta ao primeiro problema. Na primeira questão, Agostinho responde fazendo uma crítica ao ceticismo absoluto que surgiu com o sofista Gorgias de Leontino. E é também uma resposta ao ceticismo de uma escola filosófica fundada por Pirron de Elis. Porque se eu nego a possibilidade do conhecimento verdadeiro, como que eu vou conhecer aquilo que Deus nos revela? Ou pior, se revela, eu não vou poder ter isso como verdade, se ele é a própria verdade? Então Agostinho vai mostrar que é possível conhecer a verdade, ele vai citar alguns exemplos próprios das questões humanas. Primeiro, o princípio da não contradição, que é um princípio que afirma que não é possível ser e não ser. Ou ele é, ou ele não é. Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. Outra verdade é a própria existência, muito bem elaborada aí por René Descartes, só que dentro de uma outra lógica. E axiomas, né, proposições primitivas, que são verdades, tais como o todo é maior do que as partes. Esses exemplos que eu estou colocando aí de uma maneira direta, sem fundamentação, tem por objetivo dizer, olha, é possível conhecer as verdades, os céticos estão equivocados. Essa é a ideia. Se é possível conhecer a verdade, então podemos dar continuidade às questões relacionadas ao divino, visto que ele é a própria verdade. E aí, a gente entra numa concepção nova dentro da filosofia, e isso vai nos remeter a Platão. Vocês vão perceber que a partir desse momento eu vou falar muito do Agostinho em contraposição a Platão. Vou falar de Platão, daquilo que nos interessa, e em seguida eu vou mostrar para você como que o Agostinho utilizou isso. Teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? Teoria do conhecimento é a parte da filosofia que estuda aquilo que pode e aquilo que não pode ser conhecido. E se é conhecido, a questão é como é conhecido. Qual que é a nossa referência ao conhecimento? Nós mesmos, os homens. Então tá aqui. Segundo Platão, o homem é um composto de corpo e a alma é prisioneira do corpo. Sendo que o corpo em Platão representa os sentidos e a alma representa a razão. Aqui vai mudar. Para Santo Agostinho, quando falamos do homem, não falamos apenas da questão do corpo
e da alma. Existe um elemento novo aqui que é o nous. Olha o que o Agostinho diz aí a respeito do corpo. O corpo não adquire nenhum tipo de conhecimento, servindo apenas como mediador da alma com as coisas perceptíveis de modo indutivo, ou seja, com base na experiência. O que ele quer dizer é o seguinte: a alma é o que dá vida ao corpo. Tá. Então, se o corpo perece, significa dizer que a sua alma não está mais nele, então ele não tem vida. Então, como é que fica a questão dos sentidos? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Não está no corpo, está na alma. Como ela se foi, o corpo não sente mais. Essa é a ideia. É a alma que dá vida ao corpo e representa em Agostinho os sentidos. Então, os sentidos pertencem à alma. Essa é uma concepção nova. Porque para Platão, sentidos, corpo, alma, razão. E só tem corpo e alma. Em Santo Agostinho, os sentidos não referem-se ao corpo, referem-se somente à alma. O corpo serve como elemento mediador entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Mas essa percepção que tem como mediador o corpo pertence então, portanto, à alma. E aí a inteligência não era a alma? Não, a inteligência é o nous, que é o sopro divino, é aquilo que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Porque entre as criaturas, eu sou a única, nós somos a única que conservamos de Deus a sua luz. Luz, razão, capacidade de pensar. Então, nos representa a razão natural humana, que é uma razão inferior à razão divina. Mas essa razão possui a capacidade de interpretar e obter conhecimento. Lembrando que aquilo que provém das sensações é opinião. E aquilo que provém da capacidade de pensar são verdades. Em Santo Agostinho, os sentidos estão na alma e o corpo serve como mediador. O corpo não sente e não conhece nada. Quem faz isso é a alma. Ele é só uma instância de mediação. E o nous é a nossa capacidade de pensar. E é a partir dessa razão natural que nós chegamos à concepção da teoria da iluminação divina, aonde essa razão inferior, ao receber a iluminação divina, esse nous, ao receber a iluminação divina, ele se eleva e, ao se elevar, ele consegue ter percepções que outras pessoas não têm. E essas percepções são percepções do quê? Das verdades eternas. Que isso, Juliano? Então, para um pouquinho. Se a gente for pensar em Platão as ideias são inatas, ou seja, nascem com um sujeito. Em Santo Agostinho, as ideias também são inatas, nascem com um sujeito. Só que em Platão, a recordação dessas ideias ocorre pela metempsicose. E em Santo Agostinho, a recordação das ideias ocorre por meio da iluminação divina. Percebe a diferença? Então, vamos focar aqui na questão da teoria da iluminação divina. Tá. Dando continuidade à segunda questão colocada pelo Agostinho, tá aqui, ó, se é possível conhecer a verdade, como é possível conhecê-la? Ele vai fazer a seguinte diferenciação com base nesta questão, que envolve corpo, mediador dos sentidos, alma, que é aquele elemento que nós possuímos que tem a capacidade de perceber o mundo material por meio do corpo, e o nous, que é a nossa parte inteligente. Ok. Santo Agostinho vai fazer 3 distinções, 3 operações da mente, 3 grupos de objetos do conhecimento e 3 tipos possíveis de conhecimento. Mas como assim? Perceba que aqui, ó, tem a razão superior, que é a razão inferior mais a luz. Temos a razão inferior, que é uma coisa que todos os homens saudáveis possuem. Temos os sentidos, que é aquilo que todos os homens saudáveis possuem. Aqui, então, portanto, nós temos a alma. Aqui, então, portanto, nós temos o nous. E aqui nós temos o nous mais o quê? A iluminação divina. Iluminação divina. Os sentidos conhecem a qualidade dos corpos. Cor, sabor, cheiro, textura.
E a partir daí ele passa a ter o que? A sensibilidade sobre esses corpos, que são opiniões. A razão inferior, o nous, adquire conhecimento. E aquilo que nós chamamos de conhecimento, mais especificamente lógica e matemática, refere-se então, portanto, às leis naturais. E esse conhecimento é o conhecimento que? Científico e epistemológico em Santo Agostinho. Só que existe um outro tipo de conhecimento, dado somente a alguns homens, mais especificamente aqueles que são escolhidos, cuja razão inferior é iluminada pelo nous, e esse nous tem a capacidade de conhecer verdades que são eternas, e essas verdades que são eternas, ela é a própria representação da ideia de Deus, da ideia do divino, daquilo que é sagrado. Para facilitar a sua vida, eu fiz um quadro, se eu não me engano, eu fiz um quadro. Sim, está aí. Operações da mente. Da mente, porque os sentidos têm a ver com a alma. Sentidos, razão inferior, nous e razão superior. Qual que é o grupo de objeto captado pelos sentidos, por essa alma, a qualidade dos corpos? E lá eu produzo o quê? Opinião, que é um conhecimento sensível. É subjetivo, né? Sensação de gostar ou não, por exemplo, de uma pizza. Estou pensando em pizza. A razão inferior, que é essa razão natural, humana apenas, permite aos homens, então, portanto, por meio do nous, conhecer o quê? As leis que regem o universo. E aí nós temos aquilo que é científico, epistemológico. E a razão inferior, iluminada pelo nous, se eleva, e ao se elevar, ela consegue acessar, em meio ao nevoeiro, as verdades eternas. E nós estamos falando, então, portanto, de um conhecimento divino, que é aquilo que Deus nos deu e que nós dependemos dele para recordar. Tá? Isso é super importante. Vejamos esse texto que eu coloquei aí. Ele vai nos trazer muitos esclarecimentos sobre o que eu estou dizendo. Teoria da iluminação divina, então, portanto, é algo que está relacionado à teoria do conhecimento em Santo Agostinho. Mais especificamente, aquele conhecimento que, graças à iluminação divina, eu posso obter. Então tá aqui, ó. A gnoseologia, ou seja, a teoria do conhecimento agostiniana, se funda a partir da tríade fé, ou seja, tem que acreditar, esperança e amor. Em que o sujeito do conhecimento, eu e você, está pronto para conhecer Deus se for iluminado por ele. Então, conhecer as verdades eternas não depende só de mim, depende da graça divina, depende de ser escolhido. E aí, depende então, portanto, da vontade de Deus e não da vontade humana. Se for iluminado, abençoado por ele, pois como no âmbito da física as coisas naturais precisam ser iluminadas pela luz do sol para serem conhecidas, assim também é em relação às coisas divinas. É Deus que se revela, é Deus que nos revela. Ô Juliano, então quer dizer que a teoria da iluminação divina refere-se a um tipo de conhecimento que é dado por Deus a nós, a alguns escolhidos? Sim. E aí a gente pode lembrar da música dos Engenheiros do Havaí. É preciso fé cega e pé atrás. É preciso fé cega. Aí eu vou sintetizar para você, para facilitar a sua vida quando você for fazer questões aí de vestibular, de Enem, etc. O conhecimento sensível obtido pelos sentidos, alma, possui como objeto de estudo a qualidade dos corpos, cores, sons, cheiro, tato e paladar. Esse conhecimento é acessível a todos os homens saudáveis, pois se encontra no plano material, corpóreo. Estou sintetizando, já te expliquei isso tudo. O conhecimento científico é obtido pela razão inferior, comum, natural ou intelecto humano, também chamado de nous,
que possui como objeto de estudo as leis que regem a natureza. Esse conhecimento pode ser obtido por todos os homens saudáveis, porque ele se encontra no plano material, corpóreo. Só que esse aqui é um corpóreo abstrato. Desculpa, esse aqui é um corpóreo concreto, ou seja, concreto na filosofia no sentido de que pode ser percebido pelos sentidos, tá? A matéria em filosofia é aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. E esse aqui é corpóreo abstrato no sentido que não pode ser percebido pelos sentidos, mas pode ser pensado. E a teoria da iluminação divina é o conhecimento divino obtido pela razão superior, razão inferior mais iluminação divina, que possui como objeto de estudo, enfim, eu criei um texto padrão, que possui como revelação as verdades eternas. Esse conhecimento espiritual é preciso ter fé. Imaterial, ele é divino. Incorpóreo, não pode ser apreendido nem pelos sentidos e nem pelo pensamento. É acessível somente a alguns homens. Quais homens? Os iluminados. Ah, Juliano, então agora eu estou entendendo. Dentro da teoria do conhecimento do Santo Agostinho, eu tenho aquilo que a alma conhece, que produz opiniões, que refere-se às sensações mediadas pelo corpo. Eu tenho aquilo que a mente humana, pela sua capacidade de abstração, conhece, pela capacidade de pensar. E eu tenho um outro tipo de conhecimento, que refere-se à iluminação de Deus, aos escolhidos, que permite chegar às verdades eternas. É isso mesmo, essa é a iluminação divina. Perceba que aqui eu vou tentar sintetizar, só que dentro de um contexto geral. Não todos os tipos de conhecimento, mas somente a teoria da iluminação divina. A iluminação divina não dispensa o homem de ter intelecto próprio. Ou seja, não basta você ser iluminado por Deus, você tem que fazer uso da sua capacidade de pensar, você tem que saber conduzir a sua razão. Ou seja, a iluminação divina é uma dádiva que Deus oferece aos escolhidos, mas que os escolhidos, para fazer uso dela, têm que estudar. Então tá, a iluminação divina não dispensa o homem de ter intelecto próprio e de bem conduzir sua inteligência na busca do conhecimento. Então a razão permite ao homem o quê? Conhecer. Quando esse homem conhece, ele pode ter opinião ou ele pode ter um conhecimento de fato. A opinião tem a ver com sensibilidade e alma e o conhecimento tem a ver com as demonstrações da lógica e da matemática. Logo, a racionalidade usada adequadamente, com muita dedicação, com muito esforço, estudando. Logo, a razão usada adequadamente para se adquirir conhecimento verdadeiro é impulsionada pela revelação divina, que conduz o conhecimento à verdade. Ah, então a razão permite ao homem conhecer por meio das demonstrações da lógica e da matemática. Essa iluminação, ela faz o quê? Ela impulsiona o conhecimento aonde? O conhecimento demonstrado, a verdade. Uma verdade que, de um modo ou de outro, direciona o pensamento do homem a Deus. Em outras palavras, a condição humana é mutável e perecível, ou seja, a gente morre. Por isso, o homem não pode ser o mestre da verdade, que o homem busca conhecer. Por isso, o conhecimento da verdade não pode ser ensinado pelo homem. Somente a luz imutável de Deus pode conduzir a verdade. Então é mais ou menos assim, ó. O homem conhece, mas a fé que permite dizer se tal conhecimento é verdadeiro. E quem vai saber isso é só o homem que foi iluminado. A iluminação divina capacita o intelecto humano para entender que existe determinada ordem entre o mundo criado e as realidades inteligíveis. Que isso, Juliano? Que doideira! É isso aí. Essa é a teoria do conhecimento do Agostinho. Mais especificamente, nos interessa a teoria da iluminação divina. Mas não só. Entramos agora na sua parte sobre a ética. Vamos falar de ética? Bora!